Olá, bom dia. Quarta-feira, 23 de abril de 2025, dia em que uma multidão se reúne na Praça de São Pedro, em Roma, para prestar as últimas homenagens ao Papa Francisco. O corpo do Santo Padre ficará exposto por 3 dias e depois será sepultado no sábado na Basílica Santa Maria Maior. O boletim de notícias começa agora, ao vivo de São Paulo. E nós vamos direto para Roma saber todos os detalhes do funeral do Papa Francisco. A Danúbia Gleiser está na Praça de São Pedro, no Vaticano, e tem as informações. Bom dia, Danúbia. Os fiéis já podem se despedir do Santo Padre? Bom dia, boa quarta-feira. Sim, desde as 11 horas da manhã na Itália, às 6 horas da manhã em Brasília, os fiéis podem vir visitar o caixão do Papa Francisco aqui na Basílica de São Pedro até sexta-feira. Mais cedo, o corpo foi transladado em caixão aberto da Capela da Casa Santa Marta até a Basílica Vaticana. A condução da urna foi precedida por um momento de oração guiado pelo cardeal Kevin Farrell. Quando o caixão passou pela Praça de São Pedro, cerca de 20 mil fiéis aplaudiram. Já na Basílica de São Pedro, diante do altar da confissão, o cardeal conduziu a liturgia da palavra. Para falar sobre este momento, é que eu converso agora com o padre William Guimarães, sacerdote da comunidade. Bem-vindo, padre. Obrigado, Danúbia. Padre, como foi para o senhor acompanhar esse momento da transladação do corpo de Francisco, o senhor que esteve ali bem próximo? Esse momento do translado do corpo de um Papa falecido é um dos momentos mais emocionantes e mais significativos das exéquias de um Papa. Então, é claro, além da emoção manifestada também pelos fiéis que diversas vezes aplaudiram o Papa no caixão, eu pude viver também a experiência da comunhão de oração, junto com os bispos que ali estavam, os cardeais, os outros padres que solenemente cantavam os cantos fúnebres de acolhida do caixão do Papa Francisco. Padre, o rito desejado pelo Papa Francisco e também prescrito no livro de Ezequias, que foi recentemente alterado por ele, por ele próprio, está sendo seguido. Fale um pouco sobre este rito. Esse rito foi aprovado aproximadamente um ano atrás pelo próprio Papa Francisco e traz a marca do seu pontificado, a simplicidade e a sobriedade. O Papa Francisco, neste breve rito que ele aprovou no ano passado, ele fala de 3 lugares onde acontece o funeral do Papa Francisco. O lugar onde ele faleceu, onde se deu a constatação da sua morte, que não se dá mais no quarto onde o Papa falece, mas na capela privada. Depois a simplificação do caixão. Anteriormente eram 3 caixões, Papa Francisco, nesse rito, ele aprova então a existência de um único caixão e também, por fim, o local onde o Papa vai ser sepultado, no qual o Papa Francisco deu a possibilidade de um outro lugar diferente da Basílica de São Pedro. No caso, o Papa Francisco, então, no seu testamento, escolhe ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior. Padre, obrigada pela sua participação. De nada. É isso. Eu volto daqui a pouquinho com mais informações e também mostrando aqui a movimentação dos peregrinos para a despedida do Papa Francisco. É com você no estúdio. Obrigado, Danúbia. Até daqui a pouco. E o pontificado do Papa Francisco ficou marcado por seu olhar aos mais pobres e por sua expressão caminhar juntos para descrever a sinodalidade. Sobre este assunto, nós conversamos com o professor da PUC de São Paulo, Padre Helberson Ferreira. Acompanhe. Francisco também trouxe para a igreja, do ponto de vista da teologia, um olhar sobre um lugar teológico. Francisco diz que o lugar da teologia é os pobres têm lugar na teologia, os frágeis, os vulneráveis. E por isso Francisco se esforçou para que a igreja fosse comprometida com os frágeis, com os pobres, com os vulneráveis. Ele instituiu, à guisa de exemplo, o Dia Internacional, o Dia Mundial dos Pobres. E aí ele propôs pautas como cuidar dos imigrantes, cuidar dos refugiados, acolher aqueles que precisam. Se preocupou, como ele fazia nos últimos dias, com as guerras que estavam explodindo. Francisco trouxe para a igreja essa ideia de que a igreja deve estar em saída e deve ir em busca daqueles que mais. Ele fez muitos sínodos ao longo do seu pontificado, sempre buscando respostas colegiadas, coletivas, para problemas cadentes. Por exemplo, a questão da família, a questão da evangelização, que Francisco
pautou a questão do lugar da igreja, a periferia, com os frágeis, a periferia geográfica, a periferia existencial. Ele pautou o jeito de ser igreja, a igreja tem que ser sinodal. Ele pautou dentro da igreja o espaço do feminino. Enfim, Francisco foi um papa que apresentou de modo muito claro uma igreja viva. E por várias vezes em seu pontificado, o Papa Francisco ressaltou a figura de Dom Bosco e recordou a experiência educacional que teve com os salesianos na Argentina. Vamos saber mais detalhes dessa história com Natália Cassiano. Bom dia, Natália. Bom dia, Sidney, e a todos. Vale ressaltar que o pontífice cursou 6 anos de estudo em um instituto salesiano na Argentina. Inclusive, até escreveu o livro Evangelii Gaudium com Dom Bosco, que discute a alegria do evangelho de um ponto de vista educativo e pastoral. Uma das propostas do livro é enfatizar a atenção de São João Bosco às periferias sociais e existenciais. Nós conversamos com o salesiano Padre Alexandre Oliveira, que tem os detalhes. Vamos acompanhar. Sem dúvidas nenhuma, foi a voz mais profética destes últimos tempos, porque retomou a essência do Evangelho de Jesus Cristo, colocando-se muito ao lado dos pobres, dos marginalizados, daqueles que sofrem, com um anúncio muito atual, o anúncio do diálogo, da paz, da sinodalidade, o anúncio do Evangelho de Jesus. Portanto, vivemos esse tempo com gratidão pela vida e pelo ministério do Papa Francisco, enquanto agora suplicamos ao Espírito Santo de Deus que ilumine os cardeais que estarão em conclave para a eleição do novo sucessor de Pedro. Pois é, e desde a morte do Papa Francisco, a igreja está no período de sé vacante. Durante esse tempo, é o cardeal Farrell, o carmelengo, que administra a Santa Sé até a eleição de um novo Papa. O repórter Flávio Rogério traz mais informações. Bom dia, Flávio. Isso mesmo, Sidney. Um bom dia para você e para todos que acompanham a TV Canção Nova. Nesse período de sé vacante, a igreja também convida os fiéis a rezarem pela alma do pontífice falecido e pela missão da igreja. Eu conversei com o bispo diocesano de Santo Amaro, Dom José Negri, que nos explica melhor sobre esse tempo sem um papa. Vamos ouvir. Então, agora tem um cardeal que foi nomeado pelo Papa, que se chama Cardeal Camerlengo. Ele é a máxima autoridade hoje dentro da igreja. Acontecer alguma coisa, ele é responsável justamente para conduzir todo este processo até a nova eleição do novo Papa. Neste período se omite o Papa, isto é, na oração eucarística se fala para o bispo da diocese, enquanto o Papa se cita na oração eucarística na hora dos falecidos. Agora nós vamos saber como fica o tempo em todo o país nesta quarta-feira. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a presença de uma frente fria traz chuvas persistentes e intensas para o recôncavo baiano. O maior destaque vai para a capital Salvador, onde os volumes podem chegar aos 100 milímetros. Já no interior do Nordeste, a previsão de calor e tempo firme. Os termômetros marcam mínima de 23 graus em Teresina, 24 em São Luís e máxima de 31 em Recife e 32 graus em Natal. No Norte, tempo aberto em boa parte da região, mas pode ter alerta de temporais em Manaus, litoral do Pará e Amapá. O sistema de alta pressão avança para o Sudeste e leva ar frio, principalmente nas áreas próximas ao litoral. O calor e a umidade causam pancadas de chuva no interior de Minas Gerais e, por fim, no Centro-Oeste, pode ter pancadas de chuva com raios que atingem o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mas pode ter chuva isolada no Distrito Federal. O bairro de Quintino, na zona norte do Rio de Janeiro, é palco de uma das celebrações mais importantes da cidade, a festa de São Jorge. Com o falecimento do Papa Francisco, algumas mudanças precisaram ser feitas para a realização dos festejos. Vinícius Cruz.
Milhares de devotos se reúnem desde a madrugada desta quarta-feira aqui na Igreja Matriz, em Quintino, na zona norte do Rio, para homenagear o padroeiro do Estado. Este ano, a festa foi diferente em virtude do falecimento do Papa Francisco. Em sinal de respeito, a paróquia adaptou a programação. A tradicional apresentação com 600 drones que desenhariam São Jorge no céu foi cancelada. Em seu lugar, foram exibidos trechos de discursos do Pontífice durante a Jornada Mundial da Juventude de 2013, realizada no Rio de Janeiro. Desde 1945, a festa de São Jorge, em Quintino, é um marco no calendário religioso e cultural do Rio de Janeiro. A celebração deste ano reforça a importância de São Jorge como símbolo de fé e coragem para o povo carioca. Ao longo do dia, missas serão celebradas de hora em hora até às 8h30 da noite. A expectativa é de que aproximadamente 1 milhão de pessoas participem das festividades ao longo do dia. Do Rio de Janeiro, Vinícius Cruz e Patrick Matos para o Boletim de Notícias. Obrigado, Vinícius. A seguir, você acompanha as últimas informações do funeral do Papa Francisco, direto de Roma, e o legado do Santo Padre em vários países. Não saia daí, porque a gente volta em instantes. O Boletim de Notícias está de volta, agora são 9h46 e a gente volta a falar do Papa Francisco, que está sendo velado na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Por isso vamos chamar nossa correspondente Danúbia Gleiser, que tem as informações ao vivo. Bom dia, Danúbia, mais uma vez bem-vindo ao Boletim de Notícias. Como é que está a movimentação por aí? Eu estou de volta para mostrar a movimentação aqui nas proximidades da Praça São Pedro. Eu vou pedir para o cinegrafista Gilson Oliveira mostrar aqui o grande número de comunicadores de várias partes do mundo que se reuniram neste local reservado para a mídia para dar as notícias deste dia, do funeral do Papa, trazer as notícias da igreja, movimentação de comunicadores, de mídia, mas também de peregrinos, de pessoas que vieram para dar o seu adeus ao Papa Francisco. Por isso é que eu converso agora com Marcos dos Santos, Padre Marcos dos Santos, da Diocese de Mogi das Cruzes. Padre, bem-vindo. O senhor já participou da transladação do corpo do Santo Padre, também já viu ali o caixão. Como que foi esse momento para o senhor? Foi uma experiência impactante. Eu cheguei aqui com um outro sacerdote amigo às 8 horas da manhã e nós vimos pouco a pouco vir um grande afluxo de fiéis de todas as partes do mundo. Por exemplo, tinha gente da China, gente da Índia e todo mundo com espírito de oração, com espírito, podemos dizer, um pouco misturado de tristeza pela partida do Papa Francisco, mas também com esperança no coração, porque estamos na época da Páscoa, na oitava da Páscoa, com a esperança na vida eterna, na ressurreição. E como foi para o senhor estar ali diante do caixão do Papa, viver esse momento? Houve uma demora, como eu disse, né? Cheguei às 8, aí depois começaram os ritos às 11 da manhã e foi um momento de muita emoção para mim, como sacerdote, como cristão, estar diante dos restos mortais do sucessor de Pedro, do Santo Padre e o Papa. E a gente via o pessoal rezando, ao mesmo tempo também tendo aquela preocupação humana de registrar aquele momento, esse momento, que é um momento histórico. Padre, muito obrigada pela sua participação. Eu também converso agora com a Caroline, também que está aqui vivendo esse momento em Roma. Como foi para você saber da morte do Santo Padre e estar aqui nesse momento? Foi muito impactante, assim, foi uma emoção muito grande, né? Eu vim com minha mãe, que também é do Brasil, para mostrar para ela Roma, e quando chegamos aqui, tivemos na notícia, infelizmente, né, nesse momento, um momento para conhecer o Papa, mas, né, foi muito emocionante. E o que mais te marcou nesse pontificado do Papa Francisco? Eu acho que esse Papa era um Papa único, né? Como ele não vai ter mais nenhum, porque era um Papa conhecido como o Papa do povo, né? Um Papa, assim, a favor da imigração, falava com todo mundo, sem prejuízo, sem preconceito, né? Muitos temas religiosos. Ele mudou um pouco o paradigma da igreja, eu acho, com relação a muitas ordens.
Agradeço, muito obrigada pela sua participação. E olha, uma última informação, que hoje será realizada a segunda Congregação Geral dos Cardeais, às 5 horas da tarde no Vaticano, meio-dia em Brasília. Mais informações sobre essa congregação você confere a qualquer momento em nossa programação, e nós da Canção Nova estamos aqui para levar até você todas as informações do funeral do Papa Francisco e de toda a sequência, né, que a igreja, todos os passos que a igreja dá a partir de agora. Então, volto com você aí no estúdio de Roma, Danúbia Gleiser. Obrigado, Danúbia. Um bom trabalho para você e para a sua equipe, trazendo as informações ao vivo do funeral do Santo Padre, direto da Praça de São Pedro. O Boletim de Notícias agora volta a falar do carisma do Papa Francisco, que impulsionou o número de católicos na Inglaterra. O país de maioria anglicana também presta homenagens ao Santo Padre. Nossa correspondente Vanessa Andrade tem os detalhes. Segundo dados estatísticos da Conferência dos Bispos da Inglaterra e País de Gales, devido à popularidade de Papa Francisco, houve um crescimento de cerca de 1,5 milhão de católicos. Agora somos aproximadamente 6 milhões no território britânico. E a cidade de Liverpool é considerada a maior comunidade católica do Reino Unido. Em Londres, a Catedral de Westminster realiza missas diariamente e permanece aberta até às 8 horas da noite. Foram distribuídos cartões de oração e os fiéis podem prestar suas homenagens rezando e assinando o livro de condolências na capela central. O Reino Unido tem 4 cardeais, porém somente 3 deles são eleitores. O cardeal Vincent Nichols, arcebispo de Westminster em Londres, o cardeal Timothy Hassinger, arcebispo de Oxford, possuem 79 anos, e o cardeal Michael Fitzgerald, arcebispo de Nep, tem 87 anos. Esses cardeais já embarcaram para Roma nesta terça-feira. Já o cardeal Arthur Roche, que foi bispo de Leeds, tem 75 anos e é o mais jovem cardeal do Reino Unido. Atualmente, ele mora em Roma e era um dos principais conselheiros do Papa Francisco nos últimos anos. A Igreja da Inglaterra também tem prestado suas condolências ao Papa Francisco. Na segunda-feira, o arcebispo anglicano de São Paulo e Minneapolis, Bernard Hepton, presidiu uma cerimônia em memória ao Papa na Catedral Anglicana de São Paulo, aqui em Londres. No site oficial da Diocese foi disponibilizado uma oração especial em memória ao Papa Francisco. O rei Charles III não viajará para Roma por recomendações médicas, porém, seu filho, Príncipe William, comparecerá ao funeral do Papa. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer também confirmou presença no sábado. De Londres, Vanessa Andrade para o Boletim de Notícias. Obrigado, Vanessa. De Londres ao Paraguai. Nossa correspondente em Assunção, Luz Torres, conversou com o núncio apostólico do Paraguai sobre as mudanças realizadas por Francisco na igreja local, em especial nos últimos dias de seu pontificado. Na ocasião, o núncio falou sobre o interesse pastoral do Papa no país. O Paraguai, onde 90% da população se declara católica, foi o país que o Papa Francisco dedicou bastante atenção. Só neste ano foram 3 nomeações episcopais e a criação de uma diocese, a de Caçapá. O núncio apostólico do Paraguai, Dom Vincenzo Turturro, fala conosco sobre essa realidade, sobre o olhar do Papa para o nosso país. Vamos acompanhar. Eu creio que aqui no Paraguai todos sentimos esse carinho, essa proximidade do Papa com cada fiel, cada pastor, cada religiosa do Paraguai. É uma atenção que se faz com proximidade constante para saber como vivem os fiéis, os sacerdotes, os bispos, as religiosas, os religiosos e também com o núncio da igreja, para criar um pouco uma conexão, esse contato, essas pontes de comunicação.
O Papa Francisco nombrou a novos obispos. O Papa Francisco nomeou novos bispos, que evidentemente o país necessitava, e sempre novos bispos, novos pastores trazem ideias, novas experiências, e isto, em certo sentido, nos dá conta de como a igreja segue caminhando, como a igreja segue celebrando a palavra de Deus, como a igreja segue dizendo ao mundo inteiro a beleza de crer em Cristo. A beleza de crer em Jesus Cristo. Conflitos na Índia, terremoto na Turquia e missa pelo Papa Francisco são destaques da imprensa internacional. Em Agra, na Índia, onde faz visita de 4 dias, o vice-presidente americano J.D. Vance apresentou condolências pelo falecimento do Papa Francisco. Ele não confirmou se estará no funeral do Santo Padre. Sobre ter sido a última autoridade a ver o Papa, Vance disse que tem pensado sobre isso e que considera um fato bem louco, de acordo com suas palavras. No país asiático, Vance e as autoridades indianas procuram firmar acordos antecipados com os Estados Unidos. Ainda na Índia, ataques terroristas na região da Caxemira tirou a vida de 26 turistas e deixou 17 feridos. O incidente aconteceu durante temporada de visitação no Vale de Baisaram, área turística dos Himalaias considerada uma mini Suíça. Segundo autoridades locais, militantes abriram fogo em área com mais de 1.000 pessoas. Protestos explodem no país após os ataques. O ministro indiano do interior visitou as vítimas do ataque no hospital. A Caxemira é dividida entre a Índia e o Paquistão e sofre conflitos desde 1947 entre hindus e muçulmanos. Em Barcelona, na Espanha, fiéis participaram de missa pelo Papa Francisco e dizem esperar que seu sucessor dê continuidade aos trabalhos dele. E na Turquia, um forte terremoto abalou Istambul nesta quarta-feira. O abalo foi de magnitude 6,2 na escala Richter, segundo a Agência de Catástrofes da Turquia. O terremoto de hoje é um dos mais fortes a atingir a cidade nos últimos anos. Não há relato de vítimas fatais. A gente volta aqui para o Brasil, porque o presidente da Comunidade Canção Nova e da Fundação João Paulo II, Padre Wagner Ferreira, está em Brasília e participa de atividades no Congresso Nacional. A Liana Nunes tem os detalhes. Bom dia, Liana. Olá, bom dia a você e a todos. Eu estou nesse momento na Câmara dos Deputados. O Padre Wagner Ferreira pregou agora há pouco para os parlamentares sobre os discípulos de Emaús no grupo de oração Santa Helena Guerra, um momento movido pelo Santo Espírito, um grupo de oração que é uma missão da Frente Parlamentar Católica da Câmara dos Deputados. Ontem, o Padre Wagner recebeu da Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito a mais alta condecoração da sociedade brasileira, o grau de comendador. Foi uma homenagem para o Padre Jonas Abib, fundador da Canção Nova, que cumpriu sua missão, levando esperança a muitos a partir dos ensinamentos do Evangelho. Volto com você. Obrigado, Liana. A edição de hoje fica por aqui, mas ao longo de toda a nossa programação, você vai ter todas as informações do funeral do Papa Francisco. Acesse nosso site e nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na igreja. Logo mais, às 6:45 da noite, tem o Canção Nova Notícias. Obrigado por ficar conosco, uma boa quarta-feira para você. Jornalismo Canção Nova, a serviço da vida e da esperança.